Ahavat Israel, amor ao próximo, amor ao próximo, isso é a base de toda a Torá, é a base de todo o judaísmo. Estamos aqui em mais uma aula sobre refinando seu caráter, trabalhando com as tuas midot. Cada um deve trabalhar para refinar cada vez mais os seus caráteres, as suas más inclinações. E hoje veremos sobre a maior mitzvah. A mitzvah é o preceito mais importante da Torá, que é a Ahavat Israel, amar o próximo. E isso está escrito claramente na Torá, que você não pode se vingar, você não pode guardar rancor. Ve'ahavta lereacha kamocha ani Hashem. Ame todo judeu da mesma forma que você se ama. E a Torá nos dá essa obrigação, esse statement, como que nós precisamos amar ao próximo. Vem Rabi Akiva, o grande mestre Rabi Akiva, aquele que tinha os 24 mil alunos que faleceram por falta de amor ao próximo. Disse Rabi Akiva, Zé Klal Gadol Batorá. Amar ao próximo é a grande regra de toda a Torá, de todo o judaísmo. Essa é a regra geral que tem todas as suas subdivisões. Ou seja, todos os preceitos do judaísmo são explicações de como a pessoa ela deve cumprir este mandamento de amar ao próximo. Isso que é a base de todo o judaísmo. Como que já falei outras vezes, que o nosso povo é como se fosse um corpo só, uma só estrutura. A base de todo o judaísmo é amor ao próximo. Amor ao próximo. Por quê? Porque o nosso povo é comparado com um corpo com uma grande estrutura. E cada pedacinho do corpo é super importante. Na última aula falamos que o Rebbe, que o líder da geração, ele é o Rosh Bnei Israel, ele é a cabeça do povo. Mas você tem o tronco, você tem os braços, então você tem várias partes do corpo até o calcanhar. Então, no momento que tem uma unha encravada, no momento que tem uma infecção no dedão do pé, isso pode arriscar o corpo todo, Deus nos livre. O nosso povo é a mesma coisa. Se tem uma pessoa no outro lado do mundo que precisa de uma ajuda, que está sofrendo, eu preciso me preocupar e ajudar o próximo. É óbvio que eu não conheço aquelas pessoas, mas o Rebbe, o Rosh Bnei Israel, a cabeça sente a dor do judeu que está lá na Tasmânia, perdido e procurando por uma ajuda. Ele sente a dor de um judeu que está perdido no outro canto do mundo. Por quê? Porque ele é a cabeça do povo. Mas hoje a aula é para falar sobre a união do nosso povo, a união entre as pessoas, a preocupação de cada um. Então, no momento que estamos unidos, a união faz a força. Porque Deus ele fica muito feliz na hora que ele vê seus filhos se amando e ajudando uns aos outros. Quando que nós estamos unidos, todas as bênçãos divinas pairam sobre nós. E nenhum inimigo consegue nos atacar, nenhum inimigo consegue nos atingir. Por quê? Porque nós estamos unidos. Agora, quando que nós não estamos unidos, daí que vem os problemas, daí que vem as dificuldades. Esse preceito de amor ao próximo se divide em 5 partes, em 5 sessões. 5 maneiras de você expressar o amor ao próximo.
E a primeira mitzvah é algo que se chama Hachnasat Orchim, receber hóspedes em casa. A pessoa precisa convidar pessoas em casa, em geral, e principalmente no Shabat. Nós convidamos pessoas em casa durante a semana e principalmente no Shabat. Isso é uma expressão de amor ao próximo. E na hora que você convida convidados em casa de outras cidades ou de outro país, você precisa receber eles para que eles se sintam como se eles estivessem em casa, com comida especial, bebida especial e mais ainda, quando que eles saem da sua casa, você tem a obrigação de escoltá-los, de levá-los até o portão, até a casa deles, onde que eles estiverem, no hotel que eles estiverem hospedado. E bem nesse último fim de semana, nesse último Shabat, aconteceu um episódio interessante. Meu filho estava na rua, ele encontrou duas moças israelenses que estavam perdidas aqui em São Paulo e elas queriam saber onde ir para rezar no Shabat. Ele convidou elas para vir aqui na nossa sinagoga. Elas vieram, eu acabei encontrando com elas, chamei, elas vieram em casa, ficamos até quase 1 da manhã, batendo um papo muito interessante. Elas acabaram de sair do exército em Israel, eles estavam lá em Gaza e assim por diante, várias e várias histórias. Quando elas saíram, tinha um outro convidado brasileiro, e ele falou: onde vocês estão indo? Ele falou: a gente está indo lá para uma meia hora daqui a pé. E elas não conhecem nada. Ele acompanhou elas a pé até o hostel onde elas estavam ficando. Chegaram lá, o portão estava fechado, não conseguiu entrar. Ele acabou dando a volta, esperando que elas entrassem até o hostel que elas estavam ficando, e daí ele foi embora. Isso que é a mitzvah de Echnasat Orchim, de receber hóspedes. Não é só receber na tua casa, mas ter certeza que eles vão voltar para a casa deles, ou para onde que eles estão ficando, são e salvos. Uma segunda mitzvah, que é Hachnasat Kala. Hachnasat Kala significa ajudar a noiva e o noivo a entrarem na Rupá, fazerem o seu casamento kasher, o seu casamento judaico. Porque se o noivo ou a noiva não tem os meios financeiros, dinheiro para pagar o casamento, que é extremamente caro, nós, a comunidade judaica, tem a obrigação de ajudar para que eles possam ter tudo para terem um casamento feliz, alegre e animado. Então, tanto a parte do enxoval, tanto a parte para ajudar para pagar a festa, para comprar a bebida, para pagar o salão, para pagar o buffet e assim por diante. Então, isso é um lado. E existem vários e vários gemar, existem várias e várias fundos de ajuda na nossa comunidade, no mundo inteiro, que se chama Teniad, que ajudam os noivos a entrarem na Rupá, para que eles possam realmente ter um casamento muito especial. Essa é a primeira parte desse preceito. A segunda parte é Simchat, Lesameach, Chatan Vekala, de alegrar o noivo e a noiva, dançar com os noivos, alegrar os noivos, fazer de tudo para que eles tenham realmente um dia especial. Interessante que todo mundo sabe que o casamento judaico é bem diferente, porque o nosso papel de convidados no casamento é alegrar o noivo e a noiva. Fazer malabarismo para alegrar os noivos. Os noivos não têm obrigação de alegrar os seus convidados. A nossa obrigação é de ir lá ajudar o noivo e a noiva nesse momento tão difícil da sua vida. Quando que eles vão deixar de ser pessoas individuais, pessoas cada um tocando a sua vida, para agora dedicação total ao próximo, ao seu cônjuge. Uma outra forma de você trazer alegria para os noivos é você escoltar o noivo
quando que ele está indo em direção à noiva, que tem o Badeken, no momento que o noivo, ele cobre a noiva com o véu. Então, você acompanhar o noivo nesse momento que ele está descendo do paro nupcial, da Rupá, para cobrir a noiva, também é uma grande mitzvah e faz parte desse preceito de alegrar os noivos no dia do seu casamento. Uma terceira mitzvah, Bikur Cholim, visitar doentes. É uma mitzvah, um preceito muito, muito importante do judaísmo visitar uma pessoa doente. Porque no momento que você visita o doente, ele já começa a sentir melhor. Como que nossos sábios eles falam que na hora que você visita um doente, você está tirando 60 avos da sua doença. De 60 da sua doença, da sua dor. Uma outra forma de você cumprir esse preceito é você rezar pelo doente. Você ler o Teilim pelo doente. Você pedir uma brachá pelo doente. Você escrever uma carta para o Rebbe pedindo para o doente. Fazer um Misheberach na Torá. Vários tipos de rezas que a pessoa ela pode mentalizar e fazer um grupo de Teilim, de salmos para aquela pessoa doente. E ajuda. Nós sabemos que ajuda porque esse é o poder dos salmos e esse é o poder de eu visitar um doente e rezar pelo doente. Dessa maneira eu estou rezando por aquela pessoa, eu estou ajudando para que ele possa se recuperar. Se a pessoa acabou falecendo, chega aqui o próximo preceito da Torá. Hotza'atamet, halvayatamet, de você acompanhar o morto, preparar para o enterro e enterrar uma pessoa da forma correta, da maneira judaica. Ou seja, uma grande mitzvah preparar o túmulo, o caixão, tudo que é necessário para poder enterrar a pessoa o mais breve possível. O homem veio da terra e ele precisa voltar para a terra. Então, a pessoa que faleceu precisa ser lavada, todo o procedimento para que ela possa ser enterrada. Então, ir ao enterro, ir ao cemitério é um grande preceito judaico. Acompanhar, escutar o caixão até que ele seja enterrado é uma grande mitzvah. Por quê? Porque isso traz um grande conforto não só para os parentes do falecido, mas para a própria alma do falecido. E isso é uma forma de expressar amor ao próximo, aquele que acabou de falecer. Isso é tão importante que é chamado de Chesed Shel Emet, que eu falei semana passada. Chesed Shel Emet, uma bondade de verdade, uma bondade verdadeira, ou uma bondade altruísta, porque eu estou fazendo uma bondade pelo falecido, eu estou ajudando o seu enterro, estou acompanhando o seu enterro, mas eu espero que ele nunca retribua isso comigo. Eu espero que ele não volte e me acompanhe na minha vida e nem na minha morte. É um Chesed Shel Emet, é um amor gratuito, é um amor verdadeiro pelo falecido. Isso é uma das grandes mitzvot, grandes preceitos do judaísmo. E na sequência do enterro, existe a semana do Shiva, a semana do falecimento, confortando o falecido, que é a semana do Shiva, de você ir visitar os enlutados. Isso é uma coisa que existe só no judaísmo, esse preceito de você, dos enlutados sentarem de Shiva, sentarem em um lugar baixo, com a roupa rasgada, com todas as regras dessa semana, que não aconteça com ninguém, mas o povo, não são os amigos e parentes, mas as pessoas vão à casa do enlutado para trazer palavras de conforto ou simplesmente estar lá presente, que isso acaba trazendo um conforto enorme para aqueles avelim, para aqueles enlutados. Então essa é uma forma
de expressar a Ahavat Israel, amor ao próximo, para aquela pessoa que está lá sentada de luto. Então, quando nós visitamos um enlutado, nós falamos a seguinte frase: que Deus conforte vocês, traga conforto para vocês, junto com aqueles que estão enlutados pela destruição do Beit HaMikdash, do Templo Sagrado de Jerusalém. Quer dizer, você está sentado de luto, mas todo o povo judeu está sentado de luto também pela destruição do Templo Sagrado. Então, quando o Templo Sagrado foi destruído, só a parte física do templo foi destruído. Mas a presença divina continua lá até hoje. Então, isso lembra o enlutado que o ente querido dele faleceu, mas a parte física foi embora. Mas a parte espiritual, a alma daquela pessoa continua presente e continua para sempre. Então, se acalma, isso vai passar. A parte física daquele teu ente querido não se encontra mais, mas o espírito dele continua aqui presente para sempre. Conta uma história que tinha um grande homem, um grande tzadik, o Rebbe de Lelov, que era na Polônia, o Rebbe David Lelover, Rabino David de Lelov, o filho dele, caçula, estava muito, muito doente. E toda a comunidade pegou os salmos, pegou o Teilim e ficaram lendo os salmos, dias e dias, dividiram todos os salmos durante vários grupos, rezando pelo bem-estar daquela criança. Até que finalmente as rezas foram atendidas e aquele garoto, ele começou a sentir melhor. Até que finalmente ele se recuperou, voltou para casa, e o pai, o grande Rebbe, ele fez uma seudat, rodaiá, uma refeição de agradecimento a Deus pela recuperação do garoto. Que isso é um costume também judaico, de que quando a pessoa passou por um grande milagre, passou por um grande apuro, um grande aperto, ele faz uma refeição, chama todo mundo para comemorar esse momento de agradecimento a Deus. E no meio da refeição, esse Rebbe David, ele se levanta e ele começa a chorar. Chorar. E todo mundo ficou assustado. Falou, o garoto está bem, são e salvo. O que está chorando, Rebbe? Você deveria estar feliz e não chorando. E ele falou a seguinte coisa. Ele falou, quando meu filho estava doente, todo mundo ficou preocupado. E todo mundo começou a rezar por ele. Todos começaram a ler os salmos. E Baruch Hashem, ele está recuperado. Mas, quando isso acontece com outras pessoas, será que acontece o mesmo? Será que todo mundo começa a rezar por eles? Ler os salmos por eles? Todos vão visitar? Não necessariamente. E não necessariamente que ele vai ter a mesma recuperação que o meu filho teve. Eu estou chorando por estes que não têm essa sorte, ou tanta reza, ou tanto apoio, ou tanto amor da comunidade como que o meu filho teve. Mas a mensagem fica que nós precisamos, sim, sempre rezar, ler os salmos e fazer de tudo para poder ajudar ou visitar um doente, um enlutado, que não aconteça, mas é o ciclo da vida e quando que acontece, nós temos essa obrigação. Sobre o primeiro preceito que trouxemos antes de Achnasat Orchim, de receber visitantes, receber hóspedes em casa, nós aprendemos isso tudo e vários detalhes de como receber os hóspedes em casa do patriarca Avraham Avinu. E todos conhecem a história que Avraham ele fez o Brit Milá, fez a circuncisão com 99 anos, e daí vieram aqueles 3 hóspedes, que na verdade eram os 3 anjos, e Avraham ele estava lá deitado, tentando se recuperar da cirurgia que ele fez com 99 anos, no meio do deserto, naquele calor,
E Deus, ele tirou o sol da sua proteção, tirou todas as nuvens, e era um dia muito, muito quente. Mais do que o comum naquele deserto onde ele estava. Ele fez isso para testar o Abraham. E aparece aqueles três anjos, vestidos de três árabes, e Abraham foi lá e convidou eles para casa. Trouxe eles para casa. Na verdade, Abraham, ele estava falando com Deus, e Abraham, ele vira para Deus, ele fala: Deus, me dá um minutinho, e ele vai para fora, chama os três hóspedes para que viessem em casa e assim por diante. E dessa história nós aprendemos vários e vários detalhes de como que devemos receber visitantes, hóspedes dentro de casa. Primeira coisa, precisamos fazer que eles se sintam à vontade, que eles se sintam confortáveis dentro da minha casa. Foi isso que Abraão ele fez. Abraão, na sua tenda, ele tinha 4 entradas, 4 portas, para que de qualquer lado, de qualquer direção que aquele viajante estivesse vindo, ele não precisaria dar a volta inteira para chegar naquela uma porta. Tinham 4 entradas, 4 opções para ele poder entrar. Entre parênteses, essa é uma das razões que na Rupá, que no palio nupcial do casamento, existem 4 entradas, que na verdade são 4 lados abertos. Tem os 4 paus que seguram o palio nupcial. Segundo ponto, você precisa se esforçar para encontrar visitantes e logo ir atrás e receber eles muito bem. Foi isso que Abraão estava fazendo naquele dia quente, após a sua cirurgia, até após o Brit Milá, ele estava lá fora esperando visitantes, que era a sua vida de receber hóspedes em casa. E ele foi lá com dificuldade, correu em direção a eles e recepcionou eles na sua casa. Mais um ponto. Você precisa oferecer para os seus hóspedes tudo aquilo que eles precisam. E foi isso que Abraão ele ofereceu para eles: comida, bebida, até mesmo água para lavar o pé deles. Então, se eles precisam de um lugar para dormir, um lugar para comer, um lugar para lavar o rosto, você precisa oferecer para estas pessoas. Mais um ponto. Você precisa oferecer uma cadeira e, se for necessário, uma cama para eles. E foi isso que Abraão ele ofereceu para os seus hóspedes um lugar super confortável debaixo da árvore, que era uma árvore enorme, que ali tinha uma boa sombra, que eles pudessem realmente descansar. E você precisa oferecer para os seus hóspedes mais do que eles precisam ou estão na expectativa, aguardando que você dê para eles. E foi isso que Abraão ele serviu. Ele serviu para eles língua, carne de língua com mostarda no meio do deserto, com vinho, com bebida, com iguarias, mais do que eles pudessem almejar no meio desse deserto. E por último, não somente você precisa ajudar essas pessoas, mas participe a tua família para que eles também ajudem e compartilhem dessa mitzvah. Foi isso que Abraão ele fez. Ele chamou a Sara foi lá, fez halot, o seu filho Ismael, preparou também a comida para pegar o carneiro, para fazer o abate, etc. Então, chama teu cônjuge, teus filhos, para que todo mundo participe para receber os hóspedes em casa. Na época do Beit HaMikdash, na época do templo sagrado, quando a pessoa trazia um corbá, uma oferenda para Deus no templo, ele trazia sobre o Mizbeach, no altar do templo sagrado. E aquele sacrifício, aquela oferenda, era uma expiação para os seus pecados, para as suas transgressões. Deus ama, gosta tanto desse preceito de Achnasat Orchim, de receber visitas em casa.
A tal ponto que quando nós temos visitas na nossa mesa, Deus ele perdoa as nossas transgressões, da mesma forma que a pessoa trazia as suas oferendas sobre o altar. Porque a nossa mesa de jantar, do Shabat principalmente, a mesa em geral da refeição, é chamado de misber, de um altar. Por isso você tem que honrar a mesa. Não pode sentar na mesa, não pode colocar o pé na mesa, tem que ter sal na mesa, da mesma forma que havia sal sempre sobre o altar, precisamos ter sal sobre a nossa mesa. E isso traz a expiação, e isso traz o perdão pelas nossas transgressões. Falando sobre visitar doentes, a Shekinah, a presença divina, Deus paira sobre a cama do doente, na cabeceira de um doente. E por isso, quando você vai visitar um doente, você não pode sentar acima dele, mais alto do que aquela pessoa está sentado. Na verdade, você não pode ficar acima da cabeceira ou aonde que a cabeça daquele doente se encontra. Por quê? Porque ali é o local da Shekhinah, da presença divina. Então, como honra, respeito à presença divina que está lá, também para curar aquele doente, então você não pode sentar no lugar mais alto. E aqui nós temos outras maneiras, detalhes de como cumprir esse preceito de Avat Israel, de amar ao próximo. E nossos sábios trazem 8 passos de como respeitar e amar ao próximo. Primeira coisa, quando você faz um ato de bondade ou de amor para uma outra pessoa, faça de verdade. Não seja falso. Não finja que você ama e que você quer ajudar, aquele amor, aquele sorriso falso, aquele beijinho falso. Quando você vai ajudar uma pessoa, ajude ele de verdade. Ame ele de verdade. Número 2, faça de tudo para alegrar o outro. Faça de tudo para deixar ele feliz, porque ou que ele é de fora da cidade, está perdido, não tem onde ficar, ou que ele está doente, ou que é um enlutado, ou que noivos que não têm dinheiro para pagar o casamento, ou o morto que está falando. Qualquer ato de bondade, isso aqui são alguns exemplos, mas em geral, quando você vai fazer amor ao próximo, faça de verdade. Mas o mais importante é que o outro fique feliz com a tua ajuda. Número 3, faça ele sentir, faça ele sentir melhor quando que ele está triste. Você vê alguém triste? Vai lá, ajuda ele. Se ele precisa de um abraço, um sorriso, uma piada, uma amizade, comida, dinheiro, faça ele mais feliz. Número 4, quando você vai em direção a ele, faça isso calorosamente. Receba as pessoas com um sorriso, com um abraço, com amor, com carinho. Número 5, dê espaço para o outro falhar. Ou não seja crítico, não guarde rancor. E o mais importante é, talvez ele falhou porque ele não foi educado, porque ele não tinha como comer, ou porque ninguém ajudou ele. Faça de tudo para amar o próximo e julgar o próximo favoravelmente. Não ser o crítico, porque é muito fácil julgar os outros. A nós mesmos, o mesmo amor que você tem por si, que é o amor incondicional, e você sempre vai ter uma desculpa furada para justificar as suas falhas, faça o mesmo em relação ao próximo.
Número 6. A pessoa está sofrendo, ele está trabalhando difícil, está um trabalho pesado, tá mochila pesada, ou com as contas pesadas, ou com dificuldade com as crianças, vai lá e ajuda aquela pessoa. Mais uma maneira. Já falamos muito nas aulas de Tânia sobre tzedakah, sobre doação, sobre caridade, mas existe algo que está acima da caridade e da doação, que é emprestar dinheiro ao próximo. Emprestar sem juros, que é uma proibição da Torá emprestar para um outro judeu com juros. Então, quando você empresta, você está ajudando que ele possa se reerguer, que ele possa pagar as suas contas, para que ele possa comprar aquele negócio que ele precisa comprar. E o mais importante, quando você empresta, ou quando você ajuda, quando você dá tzedakah, não faça ele de pobre miserável. Ou não faça ele se sentir mal que ele está te pedindo esse empréstimo, que ele está te pedindo essa doação. Faça isso de verdade, com amor, com carinho, para que ele possa realmente, com palavras de ajuda, de sucesso, palavras que deem uma força maior para aquela pessoa que precisa de ajuda. E, por último, ajude o outro para que o outro tenha sucesso. Para que ele tenha sucesso na vida e deseje isso para ele. Então, pais, eles sempre ficam muito felizes. E eu fico muito feliz quando um filho ajuda o outro. Quando um é legal com o próximo. Quando ele ajuda com X, Y, qualquer coisa que seja, sempre ajudando ao próximo. E esse que é o preceito de Ahavat Israel. Amar ao próximo não significa só ser amigo dos teus irmãos ou dos teus colegas de classe, da sinagoga, da tua comunidade, ou para os teus familiares mais próximos. Mas você ser legal com todos. É difícil você ser legal com alguém que não é legal com você. É difícil você fazer um amor, fazer alguma coisa legal com alguém que foi chato com você. Mas na hora que você ajuda o próximo, você está deixando Deus muito feliz. Porque quando os irmãos se ajudam, apesar que eles brigaram antes, isso deixa os pais muito felizes. Então, quando você ajuda o próximo, Deus está muito feliz com você. Deus está muito feliz. E os outros vão ficar felizes. Então, é isso que nós precisamos fazer. E essa que é a base do judaísmo. Cada pessoa tem a obrigação de ajudar o próximo. E olha só que mais incrível. Antes falamos que o nosso povo todo é comparado com um só corpo, uma só estrutura. Então cada um é um pedacinho do corpo. Um é a unha do dedinho, outro é a sobrancelha, outro é o olho, outro é a cabeça, outro é o calcanhar. Cada um representa um pedaço do corpo. Se eu não gosto de alguém, é como se eu estivesse amputando aquele órgão. É como se eu estivesse cortando aquele órgão para fora. Isso é um exercício. É exatamente isso. É um exercício diário de você pensar, amar mesmo aquele que você não gosta, mesmo aquele que foi sacana com você, mesmo aquele que foi malandro com você. Você não pode amputar uma parte do seu coração, uma parte do seu corpo, do seu dedinho. Ninguém vai falar, ah, é só o dedinho, um pedacinho do meu dedinho do meu pé. Pode cortar. Não pode. E você vai ser uma pessoa balmum, que tem defeito, uma pessoa defeituosa. E na época do templo do Beit HaMikdash, a pessoa não podia trazer uma oferenda de um animal que fosse defeituosa, que tivesse qualquer pedacinho do corpo faltando. Hoje, que não temos o templo ainda, a nossa reza substitui o trabalho das oferendas dos korbanot. Então, na hora que eu vou fazer a minha reza, eu não posso oferecer uma oferenda defeituosa, faltando um pedacinho.
Por isso que de manhã, na reza matinal, nós falamos uma frase: "Hareini mekabel alai mitzvat aseh shel ve'ahavta l'recha kamocha." Eu recebo sobre mim, eu assumo sobre mim o preceito positivo da Torá de amar o próximo como a ti mesmo. E daí eu posso começar minha reza. Sem amar o próximo, eu não tenho como fazer minha reza. A minha reza vai ser inválida. Quer dizer, se você não ama o próximo, a tua reza é incompleta, é defeituosa, é inválida. Então, por essa razão, antes da reza, precisamos fazer atos de bondade que representem o amor ao próximo. Por isso, como eu já falei nas aulas de Tzedakah, é muito importante de manhã, antes de começar a sua reza, pega um dinheiro, pega uma moeda e faça uma Tzedakah, e faça uma doação para ajudar o próximo. Por quê? Porque dessa maneira o teu corpo está perfeito. E na hora que você está perfeito, a sua reza será perfeita. E a tua reza será muito bem aceita. Então, essa, na verdade, é a base da Torá. E por isso que nós tínhamos dois grandes sábios da época do templo. O Rabi Akiva, que eu falei antes, e o Hillel Azaken, que era o grande sábio da época do Talmud. Tinha a Yeshivá do Shammai e a Yeshivá do Hillel, Beit Shammai e do Beit Hillel. E tem várias e várias histórias, como que o Hillel era uma pessoa de muito amor ao próximo, de muito Ahavat Israel. E não somente amor ao próximo judeu, mas qualquer pessoa, qualquer criatura. E tem várias histórias de gentios, pessoas não judias, que vieram a se converter. E primeiro eles foram falar com o Shammai, que era mais linha dura. E eles viraram para o Shammai e falaram: Shammai, me ensine a Torá toda num pé só. Eu vou estar num pé só. Eu quero que você me passe todo o judaísmo numa frase, para saber se eu realmente quero me converter ou não. E o Shammai, que era mais durão, mandou eles embora. E eles foram até o Hillel. E o Hillel falou para eles: aquilo que você não gostaria que fizessem para você, não faça ao próximo. Aquilo que você não gostaria que fizessem para você, isso é a base de toda a Torá. E o resto é explicação. O resto são detalhes. Que é a mesma ideia. Ame o próximo como a ti mesmo. Da mesma forma que você se ama, você tem que amar o próximo. Da mesma forma que você não gostaria que fizessem mal para você, não faça isso ao próximo. Isso é a base de toda a Torá. O templo de Deus foi destruído por um ódio sem sentido. E para trazer a Geolá, para trazer a redenção, amar o próximo, assim é que se faz. É isso que nós precisamos fazer. No momento que nós tivermos um amor gratuito ao próximo, dessas maneiras que explicamos e de outras maneiras, é isso que vai trazer a redenção com a vinda do Mashiach, que seja muito em breve, se Deus quiser. Uma boa noite para todos.